Qual a ideia aqui, qual a premissa desse quadrinho, né? Enfim, vocês estão ligados que o John Constantine, ele, né, o Hellblazer acaba lá na edição 300, né? De uma maneira muito interessante e bacana, né? Tem uma homenagem ao Alan Moore, enfim. O John entra num bar, aparece lá uma homenagem muito legal a todos os artistas, né, que trabalharam, né, no título e tal, e ele entra no bar e some. Tudo simples assim. Então, qual a ideia aqui? Acontece que a gente revê aqui, a gente começa aqui já começa uma guerra aqui, né? O título é interessante, Marcas da Desgraça. A gente começa aqui com a grande guerra aqui. A gente já pega o Constantine numa guerra, numa bagaceira aqui, enfrentando um monte de situação aqui, uma guerra cósmica, não sei o que. E tem, nesse processo todo, o tal do Tim Hunter, que é o personagem principal, tá ele aqui, né? Dos livros da magia, também lá do Neil Gaiman, né? Esse é um dos títulos que foi retomado pelo o Neil Gaiman. Qual a ideia? O Tim Hunter é aquele menino, né? O menino que nasceu para ser o grande mago, né? O maior mago da Terra, etc, né? O Tim Hunter do livro da magia, vocês sabem, né? Foi copiado, né? Foi copiado e colado, né? E depois recebeu o nome de Harry Potter, né? O Harry Potter é um plágio do Tim Hunter. Bem, acontece essa guerra aqui do nada e o nosso Constantine aparece aqui. Opa, o que é que tá acontecendo? No meio da guerra, ele tenta evitar lá o fim do mundo e ele sofre um acidente, não ele é ferido, né? O Chess, por exemplo, morre, é bagaceira. Eu tô dando spoiler aqui porque, gente, é um quadrinho que se você não leu, meu filho, enfim, deu mancada, né? O John, ele sofre um acidente, né, mortal, e simplesmente aparece um senhorzinho aqui para fazer uma coisa que a gente já viu antes, né? Olha, fazer um acordo com o John. Então, John, você... e esse senhorzinho simplesmente é ele mesmo. Opa, é um John Constantine, velho. Opa, então ele faz aquele... Eu vou te salvar e depois, quando eu precisar de você, eu volto para pegar sua alma. Simples assim. A gente já fez vários acordos, você é o cara dos acordos, então vamos nessa. E aí, olha aqui que legal, que bacana. A referência aqui, né? Aos Johns Constantines aí da vida. Tem até uma referência aqui ao filme, né? Né? Enfim. O que acontece é isso. Então ele aparece, ele volta, né? A Ravenscar aparece aqui e tal. Volta... meio que volta no tempo, tá perdido. Opa, olha as referências aqui, né? Que é John Constantine, né? Então ele volta sem saber o que tá acontecendo e, opa, vou ver o que tá rolando aqui. E aí o que acontece é que o John, ele vai atrás primeiro do Tim Hunter para saber essa situação, né? Desse menino aí que é poderoso, acho que tem que matar ele ou não, enfim. E aí o John acaba entrando numa pira aí, numa bad trip, onde ele vai procurar e encontra marcas, né, que esse outro John Constantine ele tá colocando no mundo, né, espalhando um monte de situações assim envolvendo magia, e o John vai meio que mergulhar nisso aí tentando resolver para se salvar, né? E aí entra uma série de histórias muito bem escritas, né? E o John, ele vai enfrentar toda essa situação, essa parada. Eu dou um destaque aqui para a arte, né? A arte aqui tem alguns autores que passam, né, pelo título, mas, enfim, a referência a poesias e tal, né, a poetas, momentos históricos e tal. Mas eu destaco muito a arte do Aaron Campbell, que é muito boa, combina muito com o clima do Hellblazer e tal. E desse primeiro volume, eu destaco desse primeiro volume a última história. A última história desse volume é uma história assim muito bacana, que é a história de uma fantasma, né? de uma jovem que é uma fantasma e que ela aparece para tentar, enfim, para levar as almas. Um negócio assim muito interessante, essa última história desse encadernado. Aqui, né, já fechando assim, né, você mesmo mais melhor, né, tá aqui os dois Johns, né, o John novo e o John velho. Aqui abre aqui com o Aaron Campbell, continua, né, na arte, mas assim, essa primeira história é um negócio assim que é muito, mas muito bom, essa primeira história, né?
É, que é muito, mas acho que é o top 10 de histórias assim, tá? Se fosse ter 10 histórias do Hellblazer, essa aqui seria uma das top 10 com certeza. A gente vê aqui a história desse cara que ele é um pescador, trabalha com pescado, né, no mercado de peixes e tal, e ele é um cara é muito ruim, né? Até que ele encontra uma sereia, né? Porque o John velho, né, dá a ele, né, um objeto mágico onde ele chama, né? Ele tem o poder de chamar uma sereia. E aí ele engana a sereia, né? Ele tem um relacionamento com a sereia e ele simplesmente faz a sereia usar seu poder para convocar os peixes para ele, né, lucrar em cima disso. É muito um clima bizarro, é um negócio assim, a história chama-se Britânia, Potência das Ondas. E é um negócio assim, um clima de terror, mas muito bem feito, porque ele começa a usar, né, enganar a sereia, né? Depois, quando o peixe naturalmente acaba, né? Os peixes começam a acabar porque ele começa a pescar, né? Pegar todos os peixes e os peixes naturalmente acabam, né? E ele simplesmente, né, ele toma uma atitude aqui com relação a essa sereia muito, mas muito forte assim, tal, que é uma grande leitura sobre relacionamento tóxico, tá? Mas muito bem pensado assim, um clima assim que merecia uma adaptação para uma série, enfim, muito bem escrita, muito bem desenhada. Esse outro, a história aqui também é muito bacana também, que é o favorito. Ele vai contar a história aqui de alguém que é da realeza, né, que tem um fetiche por levar meninas, né, jovens virgens, né, e aí ele vai enfrentar, né, o velho John vai dar para ele o velho John vai dar para ele um poder mágico aí para ele fazer uma falcatrua envolvendo, né, cavalo, já que ele gosta de corrida de cavalo, enfim. Então, uma crítica interessante sobre a família a família real britânica, e passa por toda aquela situação dos Brexit, por crítica ao que estava acontecendo no mundo naquela época, né? Aquela ideia de separar, né, o Reino Unido, a extrema-direita, essa questão do fascismo, enfim, tem muita referência aqui. E aí, no final, esse encadernado, né, esse segundo volume, ele acaba, né, ele fecha essa grande trama do John Constantine com o John Constantine velho, né? Termina aqui. Então, assim, esses dois volumes eles terminam redondinho, terminam bem. E fica aquela vontade, assim, de ter uma continuação, continuar com essa pegada com esse título, né? Porque é o Hellblazer original mesmo, né? É o Hellblazer, aquele que a gente gostou e consumia. E acho que valeu demais, velho. Eu li isso aqui com muita alegria na época, muita animação, né? Muita empolgação. É o Hellblazer, é o John Constantine, personagem que a gente cresceu lendo, né? E você relê isso aqui e ver que os autores acertaram nas referências e tudo mais. E é um quadrinho, né, que merecia ter uma continuação, e que bom que vai ter um retorno. Isso é muito bom.